Olá, amados, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco relutante de fazer um vídeo sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo eu senti que Deus estava como me dando um empurrão, sabe? Faça o vídeo. E agora eu estava, uma hora atrás mais ou menos, eu estava refletindo sobre aquilo que eu li e sobre aquilo que eu estava meditando. E o Senhor me trouxe à memória algo que aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, que tem algo a ver com essa passagem, e eu gostaria de compartilhar com vocês mais pro final do vídeo, tá bom? E lembrando que esse vídeo é sobre a leitura do plano bíblico de Gênesis a 27 a 29. Ontem eu não gravei vídeo sobre a leitura, o plano de leitura, porque eu não tinha lido nada que me chamasse atenção, então eu fiz um outro vídeo sobre testemunho, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada, vão lá. Então, praticamente a mensagem de hoje é sobre a situação quando Jacó e Esaú nasceram, né? De Isaac e Rebeca. E nós vamos ver aí essa confusão que deu, né? Entre eles, Jacó usurpando a bênção de Esaú. E a gente vai ver o que aconteceu aí para nós podermos entender o que se aplica na nossa vida hoje, amém? Vamos lá, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte, a palavra de Deus, ela é um caminho para nós chegarmos até Jesus. E aqui Deus está nos mostrando, está nos guiando no plano de que vai nos levar os descendentes até chegar a Jesus. Então, o que acontece na história de Rebeca, Isaac, Jacó e Esaú é que a Rebeca, quando ela ficou grávida dos gêmeos, ela sentia que eles ficavam lutando no ventre dela. E aí Deus anuncia em Gênesis 25, 23, o plano que ele tinha em relação aos filhos dela. Então nós vamos ler, eu vou ir um pouquinho antes, Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor. Agora o Senhor vai falar o plano que ele tem em relação aos filhos dela. E diz assim, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, quer dizer, Deus está falando que aqui vão existir 2 povos entre os filhos, e o mais velho, que seria Esaú, vai servir o mais novo, que é Jacó, certo? E por que Deus fez isso? Eu creio, amados, que uma das razões é que o Senhor sabe, Ele conhece o nosso coração desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe as decisões que nós vamos tomar no decorrer da vida. E Deus tem um plano, e esse plano não pode ser desviado. E no meu ver, Deus conhece o coração de Esaú e sabe que Esaú é um homem que tem um coração fraco, um homem leviano. Isso, por que eu digo isso? Porque em Gênesis 26, 34, além de Esaú vender a primogenitura dele por causa de um prato de lentilha, que nós sabemos, essa passagem é bem famosa na Bíblia, me chamou a atenção alguns versículos que são chave para nós entendermos quem realmente Esaú é.
Então, em Gênesis 26:34 diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. Ambos se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca, ok? E olha só no versículo, em Gênesis 28, versículos 6 a 9, olha só o que diz. Depois que aconteceu tudo entre Esaú e Jacó, que Jacó foi lá, pediu a bênção para Isaac, etc. Olha o que Esaú fez. Então, por isso que eu digo que eu creio que Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe as decisões erradas que nós vamos ter. E lembre-se, Deus tinha um propósito para essa família. Deus tinha um plano que ia muito além do que a vida só de Esaú e de Jacó, e esse plano não podia ser frustrado. E olha só o que Esaú fez. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo... Então, assim, Esaú, ele escutou o que Isaque, o pai, estava dizendo ao irmão Jacó. E ele estava dizendo o seguinte, Isaque disse, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã. Sabedor também, então assim, está dizendo que Esaú, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. A casa de quem? De Ismael. Quem era Ismael? Nós já falamos de Ismael lá nos vídeos anteriores, era a filha da escrava. Então, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, quer dizer, ele já possuía 2 mulheres, no versículo anterior que eu li, ele tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Quem é Ismael, pessoal? Ismael é o pai, é onde se originou o povo árabe, os muçulmanos, e é por isso que eles têm luta entre eles. Então, tu vê, não foi só lá os filhos de Abraão, que foi Ismael e Isaque, mas também aqui tá tendo uma divisão entre os povos, as 2 nações. Por quê? Porque Jacó troca o nome para Israel, que nós vamos ver mais adiante, que é o povo judeu, e Esaú dá continuação para o povo que vem de Ismael, que é o povo árabe, muçulmano e etc e tal. Então, assim, Deus tem um plano, o plano dele não vai ser frustrado. Agora, o que eu quero dizer com isso? O que aconteceu depois que os meninos nasceram? Depois, quando Isaac já estava velho, Isaac, ele meio que esqueceu do plano de Deus. Na verdade, eu andei lendo alguns comentários, é como se Isaac caminhou sempre com Deus, foi sempre um homem segundo, né, a direção de Deus, mas quando ele ficou velho, ele meio que se esqueceu de tudo aquilo, e ele queria, mesmo que Deus falou que Jacó ia ser aquele que ia continuar o povo que Deus queria, como Isaac tinha preferência por Esaú e a Rebeca tinha preferência por Jacó, o Isaac teve o plano de quê? De abençoar Esaú, coisa que Deus não queria. Deus queria que o Jacó seria aquele que Deus tinha promessa, né? E só que Isaac disse, não, eu vou abençoar Esaú no lugar de Jacó.
E Rebeca, como Jacó era o filho preferido, ela armou uma artimanha. Quando ela ouviu que Isaac ia abençoar Esaú, ela disse, não, a gente vai ter que fazer uma coisa. E ela e Jacó montaram um plano, né? Ao invés de eles chegarem para Isaac e sentarem com ele e dizer, peraí, Isaac, tu não tá bem. Tu não lembra que o plano de Deus era Jacó e não Esaú? Vamos conversar, vamos seguir o que Deus está nos liderando. Não, Rebeca foi lá, começou a armar um plano sórdido, falou com Jacó, induziu ele ao erro. Jacó foi lá, mentiu, se vestiu com pelos para fazer de conta que era Esaú. O pai não estava reconhecendo muito a voz, mas ele foi lá e Jacó, o significado de Jacó é o usurpador, né? Ele foi lá e usurpou. Claro que Esaú vendeu a primogenitura, como já mencionei antes, mas mesmo assim esse plano é tipo assim, ao invés de eles buscarem ao Senhor e fazer as coisas bem feitas, não, eles foram lá e pegaram na raça, tipo, na mentira, na manipulação, na enganação. Eles foram lá e forçaram Isaac a dar a bênção a Jacó. E depois aconteceu que Esaú ficou furioso quando descobriu isso, queria matar o irmão. Aí a Rebeca teve a ideia de mandar Jacó para casa do irmão dela, Labão, que aí nós vamos ver também o decorrer, o que vai acontecer nessa história aí. Mas o que eu quero, o que vem à minha mente é o seguinte, quando Deus, ele tem uma bênção para nós, quando Deus tem um plano para nós, esse plano, essa promessa, ela vai passar, custe o que custar, ela vai passar. Só que muitas vezes nós, na nossa natureza, né, pecaminosa, carnal, emocional, que só vemos aquilo que os nossos olhos veem, a gente já falou no vídeo anterior sobre isso, que nós vemos só aquilo que está diante dos nossos olhos, nós não vemos que Deus pode fazer o impossível. Nós queremos fazer do nosso jeito, dar uma mãozinha para Deus, ajudar. De repente, Deus, tu não sabe muito bem o que tu tá fazendo, olha, o tempo tá correndo, as coisas estão acontecendo, mas o Senhor não tá se mexendo, né? Essa é a ideia que a gente tem. Só que Deus está trabalhando, amados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está fazendo absolutamente nada, mas os silêncios de Deus, muitas vezes, é porque Ele precisa deixar nós nos despertarmos para as coisas, nós aprendermos as lições que nós precisamos aprender para chegar a determinadas bênçãos. Então, eu creio que, ok, o plano de Deus aconteceu no final, né? Jacó acabou tendo a bênção, mas aconteceu de forma tudo errada e não foi o que Deus planejou, né? Deus já tinha lançado a promessa, já tinha lançado o plano dele, mas o pessoal começou a ir com a sua própria natureza a resolver as coisas, né? E acabou que, lógico, aconteceu da forma toda errada, né? Da pior forma possível. E acabou que os irmãos depois ficaram, né, inimigos por um tempo, enfim. E o que Deus trouxe à minha mente hoje é que há mais ou menos foi em 2017, isso foi no início do meu namoro com o meu esposo. Deus já tinha me dado uma palavra que Ele ia me abençoar, como que se o meu esposo, né, que na época era meu namorado, era quem Deus tinha para mim, era a bênção que Deus tinha para mim. Só que eu, naquela coisa de ser humano, de andar pelas emoções, de ter pressa nas coisas, talvez eu achava, o tempo tá passando e nada tá acontecendo.
eu fui morar com o meu marido, né, o meu namorado, namorado na época, nós fomos morar na mesma casa. E eu me lembro que eu acordava às vezes de madrugada porque eu sentia que o Espírito Santo estava me dizendo, não faça isso. E eu lembro, amados, que eu às vezes acordava de madrugada chorando. Eu não conseguia dormir porque, claro, o Espírito Santo estava me incomodando. E eu morava numa casa linda, eu estava assim, aos olhos humanos, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, estava tudo perfeito. Só que por dentro eu não estava feliz, por quê? Porque o Espírito Santo estava ali, né? E eu me lembro perfeitamente uma noite que eu acordei, eu estava na cozinha, assim, era de madrugada, eu estava chorando, uma agonia, assim, eu senti uma agonia. E eu disse, Senhor, por que que eu tô sentindo isso? Por quê? E eu nunca me esqueço que o Espírito Santo me disse, minha filha, tudo isso que tu tem agora, eu vou te dar. E eu tenho as tuas bênçãos preparadas para ti. Mas do jeito que tu tá fazendo, tu tá agarrando, tu tá querendo agarrar as tuas bênçãos com unhas e dentes. Tu tá querendo agarrar as tuas bênçãos com a força do teu braço e não é assim. Tu pode até conseguir a bênção que tu quer. No caso, eu queria me casar, eu queria ter, né, um esposo. E é como se Deus estivesse me dizendo, tu até pode ter o esposo, tu até pode conseguir o casamento nas tuas, né, como se tu estivesse agarrando, mas é como se tu não vai ser feliz. Deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu trabalhar no teu esposo, em ti, no teu coração, no tempo que vocês têm que se conhecer. E eu entendi que eu realmente estava fazendo tudo errado. Eu entendi que eu estava atropelando as coisas, que eu estava fazendo as coisas da minha maneira. E eu nunca me esqueço uma vez que eu estava falando com a minha pastora da época, eu disse para ela, mas pastora, tá todo mundo se casando, tá todo mundo, sabe, celebrando e eu tô aqui ainda esperando e tal. Ela disse, ah, minha filha, sim, é verdade. Tem muita gente se casando, minha filha, mas tem muita gente se separando. E quando ela me disse isso, eu disse, uau, é verdade. Então, assim, quem sabe se eu tivesse continuado do jeito que eu estava fazendo, quem sabe eu podia até ter me casado, mas de repente eu podia até já estar separada. Então, assim, o que eu tiro dessa mensagem é, quando Deus tem um plano na vida da gente, a gente não precisa dar ajudinha para Deus. A gente não precisa, nós precisamos confiar. Lembra no que eu falei no vídeo anterior? Olhar com os olhos da fé. Nós precisamos contemplar com os olhos da fé os milagres, as promessas de Deus para nossa vida. Mas nós precisamos crer que Deus tem um tempo certo para tudo, porque muitas vezes nós não estamos preparados, ou a pessoa, né, no caso o meu marido não estava preparado, eu não estava preparada. Eu me lembro que quando o Espírito Santo me revelou aquela vez, isso eu falei com o meu esposo. Demorou um tempo para ele entender, mas eu decidi que enquanto eu tivesse namorando com ele, nós íamos estar vivendo em casas separadas, vivendo um namoro de acordo com a palavra de Deus e esperando para o dia do nosso casamento para termos um relacionamento íntimo e como Deus nos ensina na palavra. E eu só dou graças a Deus por isso, pela palavra dele, pelo cuidado, pela direção dele na minha vida e porque eu dei ouvidos também, né? Eu fui obediente e eu fiz aquilo que o Senhor estava me direcionando a fazer. Amém? Então esse é o vídeo de hoje, amados. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a refletir algo que o Senhor quer falar na vida de vocês. E não se esqueçam que é importante nós sermos obedientes. Não se esqueçam de contemplar com os olhos da fé
as promessas que Deus tem para a vida de vocês e que nós possamos contemplar com os olhos da fé e não darmos atenção e importância para aquilo que os nossos olhos naturais veem, porque isso que os nossos olhos naturais veem é passageiro, é circunstancial, não tem nada a ver com as promessas de Deus para nossa vida, amém? Então, Deus abençoe, espero vocês para o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.